no vídeo passado nós falamos sobre o que é graça, né? As nuances da graça, o que é graça, o oferecimento da graça, a aplicação da graça na vida dos que creem e o que acontece com aqueles que rejeitam a graça, né? Resistem à graça. Os textos são claros quanto a isso. Aqui nós vamos falar agora sobre o oferecimento da graça. Veja que o Corban, que é o sacrifício, que foi Deus se reconciliando consigo mesmo em Cristo por conta de sua própria condenação lá no Éden. Isso é o Corban, é o sacrifício. Ele encerra todos debaixo da desobediência para que ele próprio possa ser então um sacrifício em oferta e em resgate pelo pecado. Então o sacrifício está realizado, o sacrifício está feito. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 22, né, quando há esse chamado, o versículo, Mateus 22, você vai se recordar por conta de um versículo, né, que é o versículo 14, que é o mais conhecido desse capítulo, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, eu quero aqui falar da aproximação, agora já não mais do Corban, que é o sacrifício já está realizado. Quero falar da aproximação, que é o Karov, o chamado. Então aqui diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que nós vamos entender aqui agora, até na aplicação da justiça de Deus, é como harmonizar esses muitos chamados, mas poucos escolhidos. Nós vamos entender isto na questão do chamado. O importante aqui para nós vai ser o chamado. A aproximação, né, que é o Karov. E para que é essa aproximação? Veja, ninguém é digno do reino de Deus. Nós não merecemos o céu e nós não herdamos a vida eterna por obras. Como eu mencionei no vídeo passado, todos estávamos mortos, e aquele que não se converte a Cristo, vamos pegar sem ainda a graça ser oferecida. A graça é o sacrifício de Cristo, o sacrifício está pronto, está preparado, mas todos ainda estão mortos, porque não houve o chamado, então permanecem mortos. Não há possibilidade do ser humano herdar a vida eterna sem Deus. Então houve o sacrifício e o chamado à iniciativa divina. O que nós lemos no texto de Mateus capítulo 22, versos 1 a 13, é que já estava tudo preparado. Tudo está preparado. O sacrifício já foi oferecido. Deus se reconciliou consigo mesmo mediante Cristo na cruz. Então está tudo preparado. O sangue foi derramado. O sacrifício foi oferecido por causa da condenação do Éden. Então, como eu mencionei em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, no vídeo passado, que Deus em Cristo se reconciliou consigo mesmo, e isso significa que é o que está aqui no versículo 4 do capítulo 22. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados. Veja, um convite, meus irmãos. Não há mérito naquele que recebe o convite. Quem fez tudo é aquele que convida. O convidado apenas diz sim ou não. Né? Então veja, dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete e tudo está pronto. O texto aqui de Mateus 22 vai falando de 3 grupos que não quiseram ir, mas estava preparado. Eles foram convidados. Então aqui nós falamos no vídeo passado sobre a graça, o que é a graça, que é o sacrifício de Cristo, a expiação ilimitada no tocante à universalidade dessa expiação. Cristo morreu por todos os seres humanos, sem acepção e sem exceção, sem acepção de classes de pessoas e sem exceção de pessoa para pessoa. Cristo morreu por
todos. Mas e isso é graça, já está pronto. Agora, nós falamos aqui do Karov, que é a aproximação e o chamado. Então a gente vai lá para o versículo 14, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós entendemos aqui que eles se fizeram excluídos de ir até o local onde eles foram convidados. Porque quando nós olhamos a mecânica ali de Filipenses capítulo 3, verso 12 e 16, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Eu avanço para alcançar aquilo pelo qual eu já fui alcançado. Há a expiação na cruz, mas há o convite para que eu vá. E é exatamente isso que denota aqui o texto de Mateus 22. Por quê? Porque a graça mostrou que Deus, quando nós olhamos, por exemplo, para Romanos capítulo 9, verso 15 e 16, que mostra que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, exatamente isso que diz o texto: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É mencionado aqui a misericórdia. E nós já lemos lá em Romanos capítulo 11, no verso 32, que Deus, por sua justiça, porque todos pecaram, ele encerra todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, que foi a morte e o sacrifício expiatório de Cristo. A condenação que era para a raça humana foi sobre Cristo. Então o castigo que hoje, para aqueles que são reconciliados com Deus, nos traz a paz, estava sobre Cristo. O castigo estava sobre Cristo, a maldição estava sobre Cristo, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então estava sobre Cristo. Ele encerra todos debaixo de desobediência, sacia a sua justiça em si próprio, né, porque ele assume a sua condenação. Então, isso não denota, porque nós podemos reverter aqui a situação. Os calvinistas dizem assim: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Eles dizem no tocante a Deus escolher a quem quer, já vista que estavam todos condenados. Mas nós podemos reverter isto. E nós podemos aplicar Romanos capítulo 10, versos 6 a 7, que diz assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Por que justiça decorrente da fé? Porque houve a reconciliação de Deus consigo mesmo, mas agora há o oferecimento dessa graça. Há o chamado dessa graça que tem que ser respondido com fé. Por isso que nós somos justificados mediante a fé. Por isso que a graça veio sobre todos, para um ato de justiça e a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Então eu devo receber com fé, por meio da fé, a graça, para aí sim ser justificados. Por isso que diz: mas a justiça decorrente da fé, ou seja, aí eu passo a ser justificado por meio de Cristo. Por isso que eu tenho paz. Por isso que o castigo que estava sobre Cristo, que hoje me traz a paz, ele estava sobre ele. Então, se eu creio, eu sou justificado. Mas aí nós vamos reverter isso contra os calvinistas, que dizem assim: não depende de quem quer ou de quem corre, porque Deus escolheu uns em detrimento de outros, que ambos têm o mesmo pecado. Quer dizer, inadmissível uma coisa dessa. Mas nós vamos reverter e dizer o seguinte: olha o que diz Romanos 10, 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Ou seja, o que mostra o texto? O texto mostra que não depende de quem quer ou de quem corre. No tocante à obra expiatória de Cristo, ninguém poderia ter sido um cordeiro em oferta pelo pecado. Somente Cristo. Somente Cristo. Por quê? Porque Cristo é a forma visível de Deus. É Deus encarnado. João 1:1, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. No versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para que no seu próprio corpo fosse condenado o pecado, a condenação, o castigo que hoje, por meio da justificação pela fé, nos traz a paz. Por isso que o chamado, ele é muito importante. Veja bem, já está tudo pronto, agora é o chamado. E o chamado, ele pode ou não ser respondido. Fala para os convidados, já está tudo pronto, convidados.
Muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Como que eu entendo isso? A mecânica, nós vemos lá, por exemplo, Isaías 65:12, que é o que tipifica e o que sintetiza a questão do chamado, quando o próprio Deus disse, mas por quanto chamei, o porquanto sempre vai ser uma justificativa. Porquanto, chamei e não respondestes, e fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. O chamado de Deus é uma apresentação da vida e da morte. Olha, se vocês crerem, vocês terão vida. Por isso que em João capítulo 12, Jesus disse, eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Por isso que Deus coloca os dois caminhos. Eis que põe diante de vós o caminho do bem e do mal, da morte e da vida. E Deus diz assim, escolha o bem para que vivais. Por isso a pregação do Evangelho. Então veja, Atos 17:30. Diz assim, meus irmãos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, os tempos que vivíamos antes, né? Estávamos mortos em delitos e pecados, mas vem o chamado. Agora, porém, notifica aos homens que todos os homens, em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu Deus um dia que há de julgar o mundo com justiça. Nós vamos falar dessa justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-os dentre os mortos. A Bíblia diz que Deus, ele é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, verso 8 a 10. Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, que quer que todos os homens sejam salvos. Ele é a propiciação, porque a graça é a propiciação, não só pelos nossos pecados, como também os do mundo todo. Na cruz, em Cristo, esses textos que eu li, está 1 João capítulo 2, verso 2, e os outros que eu mencionei, né? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 5, e os outros restantes. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que eu mencionei no vídeo passado, a Bíblia diz que Deus, em Cristo, estava se reconciliando consigo mesmo. Na cruz, Deus estava se reconciliando consigo mesmo. E esta reconciliação significa não imputar aos homens as transgressões deles. Só que para estar nesta reconciliação já feita, eu tenho que receber o dom gratuito de Deus por meio da fé, através do carouve, da aproximação do próprio Deus e do chamado à conversão. Então, só para terminar é isso. Romanos 5,18, sob juízo por causa do pecado de Adão, juízo de condenação sobre todos, ainda que não tivéssemos pecados à semelhança de Adão, mas por um ato de justiça de Cristo na cruz, que foi a reconciliação de Deus consigo mesmo, por meio da sua própria condenação, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça, o salário do pecado é a morte, se revela no Evangelho, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A graça foi feita, o sacrifício foi aceito porque Cristo ressuscitou, e isto significa graça sobre todos. Agora, para que eu tenha a justificação da vida, eu preciso responder com fé. Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre a justiça de Deus. Tá? Sobre a justiça de Deus. Depois nós vamos fazer as nuances da aplicação da graça e daqueles que aceitam e recebem, então eles têm vida, né? Não podem ter vida por si mesmos, e daqueles que resistem, eles permanecem então em direção à ira de Deus. Amém? Então agora nós falamos da aproximação, do chamado, porque todos pecaram e Deus é justo, e nós vamos falar da sua justiça no próximo vídeo.